Eu estou aqui ao lado do senador Portinho e também da jornalista Flávia Pires. A gente vai fazer uma mini coletiva, apenas dois jornalistas e um senador da República, que foi chamado de senador-vereador. Achei interessante. Significa que o vereador com o pé no chão está e que está próximo, e que está próximo não só dos prefeitos, mas também atende, né, os vereadores. O senador geralmente é alguém meio que intocável, né? O prefeito tem mais acesso, os deputados, os vereadores menos. E quando eu ponho o pé na rua para viajar, como eu tenho feito desde o início do meu mandato, em todas as regiões do nosso estado, eu também recebo os vereadores. Recebo em Brasília, recebo no gabinete do Rio e nas andanças. Então o prefeito vereador deve ser por isso, que além de eu estar mais próximo do cidadão, eu também estou próximo dos vereadores, porque eu acho que é assim que a gente entende o que acontece nas cidades, né? E os problemas e as soluções. Antes de ser vereador, antes de ser senador, como foi a sua história? Eu tenho 20 anos de vida pública, graças a Deus nunca tive um processo na minha vida, fui secretário de Ambiente do Estado, no governo Pezão. Depois eu fui secretário de Habitação da cidade do Rio, no governo Eduardo Paes. Inclusive fiz a marca histórica, né? O secretário de Habitação que mais entregou unidades e fez regularização fundiária na história da cidade do Rio de Janeiro. Então, que não é uma cidadezinha. Não é de pouco tempo. E depois fui secretário de Habitação do Crivella. E aí eu voltei para minha atividade como advogado, sou advogado, vim da iniciativa privada, porque como advogado eleitoral acabei indo para a política. Eu fundei o PSD, sou um dos fundadores do PSD na época com o deputado Índio da Costa, de quem eu fui assessor parlamentar durante 8 anos, 2 mandatos dele. Ajudei a escrever o Ficha Limpa, cujo projeto dele foi engavetado. Aí veio de iniciativa popular, que era muito semelhante, bebeu na mesma fonte. E aí, porque ele tinha um projeto engavetado, que não interessava a política, o Ficha Limpa, mas veio a iniciativa popular, aquela pressão, e aí, assim, ele foi o relator do Ficha Limpa, então acompanhei, eu acho que é uma das leis mais importantes hoje do país. E estava de volta, então, depois da minha última experiência como secretário de Habitação, no meu escritório, tentando recuperar minha vida privada, meus clientes, meus processos. E aí o senador Harold de Oliveira me chamou para ser suplente a senador na sua chapa nas eleições de 2018. E eu me lembro, além do senador Harold ser uma das figuras públicas mais importantes do nosso estado do Rio, do Brasil, né? Ele que abriu o país para as telecomunicações, que é isso que a gente tem hoje aqui, né? Esse acesso facilitado, mais barato, universal. Ele... Infelizmente, eu acreditei que ele ia ganhar, ele ganhou, mas infelizmente, ele veio a falecer de Covid, né, com muito pouco tempo de mandato. Eu, ao todo, vou ficar quase 7 anos do total de 8 anos de um senador. Muito mais que um deputado, um pouco menos do que um senador, um mandato de senador. E eu devo tem esse peso no meu mandato, e eu sei, eu tenho essa responsabilidade de ter sido um senador suplente que assumiu, né? E uma responsabilidade com a história do senador Harold de Oliveira, porque não foi à toa que ele me escolheu, é porque a gente tinha muita coisa em comum nos nossos valores. E assumo então o Senado e logo eu mudo de partido, eu vou para o PL. Na época o PL tinha 2 senadores só, eu entrei para ser o 3º senador e ter a liderança do partido. Não só a estrutura da liderança, a importância de você poder botar um destaque, ou seja, levar uma matéria, uma emenda à votação, né? E assumo como líder do PL no Senado, éramos 3 senadores, estou há 4 anos líder do PL, meu mandato como líder do PL é renovado pelos meus pares há 4 anos, e também fui líder do governo Bolsonaro no último ano, um ano complicado, que era um ano de eleição, entregamos tudo, todos os projetos. Assim, a grande diferença de um governo ou outro é que antes tinham projetos transformadores, né? Lei do Gás, BR do Mar, Marco das Ferrovias, as startups que eu fui o relator, até no futebol, a SAF, né? Que está mudando aí o futebol brasileiro, entrando recurso. Não muda do Vasco, né? O Vasco escolheu talvez errado, pelo que ele mesmo concluiu.
né? Mas a possibilidade do ingresso, né, numa gestão profissional, que é regra numa SAF, não necessariamente numa associação, que levou muitos clubes, inclusive a falência, né? Eu não falia porque era associação civil. E agora é uma cabeça de mercado, empresarial, e isso está mudando o futebol brasileiro. Então, antes eram projetos transformadores e, infelizmente, hoje a gente trata de... Transformadores de projetos. Hoje a gente trata... Trocou tudo. Mas olha só, as 4 únicas pautas que eu tenho no Senado. Jogo, muito jogo, aposta, cassino, essas porcarias. Aborto, drogas e imposto, muito imposto. Eu só tratei disso nesses 3 anos então, do governo Lula. Muito ruim, muito pouco para a sociedade. E aí, como líder do governo Bolsonaro, nesse período eu fui eleito pelo ranking dos políticos o melhor parlamentar do Rio de Janeiro em 2021, 2022 e 2023. E em 2024 eu alcancei a marca do ranking dos políticos eleito o melhor senador do Brasil. Eu não falo isso por vaidade, não. É por aquela, lembra que eu falei da responsabilidade do meu mandato, do que eu tinha de obrigação, inclusive com a história do senador Harold? É por isso que eu falo. Eu me orgulho muito, porque é muito trabalho. Flávia. Parabéns, senador, por essa bela história que o senhor está aqui relatando. E isso é o que te traz ainda mais próximo da população, que pode aprender um pouco mais com o senhor. O senhor é uma escola, né? Quando o senhor fala isso. Mas a gente vive um momento no nosso país, um momento bem conturbado com a situação do STF, a situação do próprio presidente Lula, que agora vetou, né, um projeto que o senhor ontem estava participando de uma reunião com a região, né, Norte e Noroeste. E o que o senhor diz para a gente sobre essa reunião de ontem do veto presidencial? Sobre o veto do presidente Lula, de onde menos se espera que não vem nada mesmo, né? Exatamente. É impressionante. A bola estava quicando para ele fazer um gol. Até politicamente, podia vir aqui para a reunião fazer um palanque disso. Seria merecido até, mas ele chuta para fora, traz um prejuízo enorme. 6 anos de um projeto do então deputado federal Vladimir Garotinho, hoje prefeito de Campos, né, que quer reclassificar como semiárida essa região de 22 municípios do Norte e Noroeste, o que quem vive aqui sabe que é verdadeiro, né? Ano passado tiveram 8 meses apenas de chuva, né? Só para pegar um exemplo bem próximo, né? Então a região, pela mudança climática, aliás é a pauta do PT, né? O PT fala da mudança climática e faz COP30 sobre mudança climática, mas não reconhece o mais básico, que é a mudança climática no estado do Rio de Janeiro, na região Norte e Noroeste. Ele veta esse projeto, anula todo o trabalho que a gente fez, e foi um projeto que só no Senado, nesses 6 anos, passou em 2 comissões por unanimidade, sem nenhuma resistência do governo. No plenário havia uma pequena resistência de um ministério do governo, acho que foi desenvolvimento regional, enfim. E aí o líder Jacques Wagner faz um acordo comigo, e estava lá o prefeito Vladimir, outros vereadores, Beto Abençoado estava acompanhando junto com outros vereadores, e ele faz o acordo. Se vocês tirarem o fundo, porque o projeto não era só a reclassificação para semiárido, a gente também criava um fundo. Um fundo que não ia ter recurso orçamentário do governo, não. Não ia ter emenda parlamentar, doação de empresa, recurso... Para facilitar, né, senador? Para facilitar o acesso ao crédito. Mas tudo bem, eu falei, ok, Jacques, esse é o problema, a gente tira o fundo, eu vou poder continuar ajudando de outra maneira. Né? A gente tira o fundo, eu quero só a reclassificação. Por quê? Para que todos entendam. Porque reclassificando como semiárido, o pequeno produtor rural, o agricultor familiar, ele passa a ter acesso a crédito facilitado, taxa de juros menores, tempo de pagamento do empréstimo mais alongado, né? E entre outros benefícios, como a garantia do Plano Safra, no caso de uma calamidade, eventualmente, se acontecer uma calamidade, se a situação se agravar ainda mais, poderia o pequeno agricultor, reconhecida a calamidade, receber R$ 1.200 por mês, né? Que é o que acontece. A gente tem regiões lá na própria Sudene, esse projeto, ninguém quer entrar na Sudene não, tá? É só a reclassificação, mas vamos pegar como parâmetro a Sudene. Lá na própria Sudene você tem estados e até municípios que estão incluídos na área da Sudene e que tem precipitações de chuva muito maiores do que aqui, né? O que também foi falado ontem lá, né, na reunião.
A reunião, assim, ela foi convocada pelo André Siciliano, que na política é uma pessoa que goza de bom trato com todos os parlamentares, desde que foi presidente da Leste, e seria até uma delicadeza a gente não sentar, né, para ouvi-lo. Mas... O senhor até falou sobre isso, né? Sobre a junção, né? Independente que não fosse nada partidário, né? Lógico. Fosse uma coisa voltada mais para a população agropecuária, né? Eu estou preocupado se eles vão ter acesso a esse crédito ou não. Se isso aqui, Lula quiser vir aqui anunciar, tá ótimo. Se quiser fazer amanhã por decreto, foi o que eu falei para você, faz amanhã por decreto. Perfeito. Muda o que tem que mudar. Parece que o presidente Lula olhou para o mapa das 22 municípios e aí... não sei por que cargas d'água, ele olha para Macaé. Aí ele fala, Macaé? Como é que Macaé? Macaé é um município rico. Macaé tem royalties de petróleo. Macaé tem gás natural. Né? Então ele olha para Macaé e esquece, ele olha para o mar. É como ele olhar para um cara rico do lado mora de um cara, de um cara pobre. Mas pode ser... Qual o benefício do Macaé para nós? Mas pode ser que se ele olhar para o mar, ele vai ver que Macaé é rica. Né? Graças a Deus, que bom. Né? Porque sim, isso é merece. Riqueza natural nossa que está no nosso estado. Um bom prefeito. Agora, ele não pode olhar só para o mar, ele tem que olhar para a esquerda, né? Ele tem, tá aí, tem que olhar para a esquerda, para a área rural. Que está ficando deserto. A área rural. Em todos os sentidos. Onde tem o pequeno agricultor que não é rico, né? E que precisa desse financiamento. Eu acho uma injustiça com Macaé e uma injustiça maior vetar todo um projeto por argumentos que não foram só esses. Qual foi a justificativa dele? Inconstitucionalidade. Hoje em dia, quando você quer derrubar alguma coisa, você diz que é inconstitucional, né? Mas só funciona para um lado, né? Não, lá em casa agora eu vou usar com a minha mulher isso. Ela quer sair, eu não quero. Não, isso é inconstitucional, né? Não precisa justificar, parece que você diz que é inconstitucional. Artigo 5º da Constituição, direito e devia Você causa. não precisa justificar mais nada, só dizer inconstitucional, acabou. Né? Lógico que não tem nada inconstitucional nisso. E também eles dizem que vai usar que teria que ter provisionamento de orçamento para isso, porque senão poderia judicializar, porque não teve provisionamento. O provisionamento que ele se refere é no caso de calamidade, para poder ter Será que é porque ele teve pouco voto aqui em relação ao adversário? Não, eu não acho não. Acho que é ignorância, desconhecimento, má vontade e... Vocabulário todo? E vontade de fazer coisa ruim. Besteira. Senador, eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Resumindo essa reunião de ontem, para a gente pular para um outro assunto, qual o saldo final dessa reunião? O que o senhor tirou de conclusão dessa reunião? De tudo que, eu digo nós, porque eu estava lá, tudo que nós ouvimos do André Siciliano na reunião, sobre o veto. O que eu ouvi foi um Norte-Noroeste muito unido. E isso é muito importante. E são raros os momentos que acontece. O problema é esse. Eu vejo lá no Senado, o Norte e o Nordeste se unem em todas as pautas que dizem respeito a eles. Se eles quiserem mudar a capital de Brasília e botar em Porto Seguro, eles conseguem fazer isso. Você vê que a própria reforma tributária, o relator da reforma tributária era o senador Eduardo Braga do Amazonas, onde tem a Zona Franca de Manaus. Ele estava ali para garantir aqueles benefícios, aqueles subsídios que tem para a Zona Franca. Nada contra, cada um defende o seu, né? Mas para a gente ver como é que a gente precisa se unir. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro não são uma bancada unida, né? Não brigam pelo que interessa para a região sudeste. Essa é uma verdade. São brigas isoladas. Essa é uma delas. Contei com apoio. E o Sul é mais unido? O Sul é um pouco mais unido. Tanto que quando eles estavam discutindo lá a questão da energia de carvão, né, que queriam acabar com a geração de energia por carvão, o Sul e o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se uniram para manter, porque senão você ia ter um problema social grave que nos faz isso do dia para a noite, embora seja necessário. Mas só um exemplo de que lá o Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas vezes que eu vejo lá, eles se unem. O Sudeste não. E a gente tem que estar unido aqui, ó. Aqui é o que eu falei ontem com o André Siciliano. Não pode ele, que é um parlamentar do Rio de Janeiro, né, e que hoje exerce uma função no governo federal, ser a voz do governo federal. Ele tem que ser a voz do Rio de Janeiro. Eu já tive, né, e contei essa história nessa posição, quando houve a nossa grande batalha para manter o Galeão vivo, né, o ex-ministro Tarcísio estava
querendo fazer a concessão do Santos Dumont, inflou o Santos Dumont, diminuindo o voo do Galeão. E o Galeão é um hub, bom, já foi o maior hub do Brasil. Né? E todos nós vimos que isso era um erro. Eu era líder do governo. Eu falei para o Tarcísio, você está errando. E o Rio de Janeiro se uniu. Estava, como ontem também, a Firjan, estava a Associação Comercial, estava o Sebrae, estavam os parlamentares, alguns, né? Infelizmente você viu ontem, não estavam todos os deputados federais, deveriam estar, só tinham 2. Né? Não foi o governador ontem, deveria estar. Quais 2? Se omitiu. Foi a Daniela do Vaguinho e o Murilo Gouveia. Murilo, que é da região, a Daniela do Vaguinho, que é nascida em Italva, ela sabe também, foi muito bom ela estar presente. Da área. Né? Mas é muito pouco dos nossos tantos Sim. deputados federais, senadores, o próprio governador, que eu chamei o governador, eu falei, é importante, disputas à parte, nossa, é importante você ir. E não foi. Vocês vão ter outro encontro? Agora a ideia é formar um comitê, como a gente fez na época da Batalha do Galeão, formar um comitê, provavelmente reunindo o presidente do consórcio, o Léo, que fez um evento fantástico, está de parabéns, agregou, né? A gente tem que agregar, unir. Eu devo participar, porque inclusive eu que vou articular a derrubada desse veto, e nós vamos derrubar. Já está traçada a estratégia ou está sendo traçada? Eu vou a semana que vem conversar com o líder Jacques Wagner, do PT, que é uma pessoa muito razoável, tá? E que está muito envergonhado. Né? Mas a palavra Tá muito. E eu já fui líder de governo no Senado, é complicado você empenhar sua palavra e alguém lá da Casa Civil rompeu o acordo. Né? E ele tem a chance, porque é a Casa Civil que vai orientar se vai derrubar o veto ou não. E o Casa Civil é o Rui Costa, que é da Bahia também, como Jacques Wagner, é muito ligado a ele. E eu vou cobrar esse acordo. Senão o governo perde mais credibilidade, mas perde dentro do Senado credibilidade. Que acordos outros a gente pode fazer que ele não vai cumprir? Bem lembrado, né? Isso. Aliás, ele já quis não cumprir um agora, né? Porque a gente tinha derrubado, no final do ano, o governo queria acabar com o BPC para pessoas autistas, outra ideia de jirico do Lula, né? O benefício de prestação continuada, né? Prestação continuada, especialmente para pessoas com necessidades especiais. Sim. Ele queria acabar. E nós conseguimos, por acordo com o governo, manter, lógico, né? É fundamental para as famílias. E aí agora ele veio com outro projeto, tentando fazer um recadastramento, que na verdade ele tira primeiro o benefício para depois a pessoa levar lá o filhinho autista, o pai idoso que não consegue nem andar. E eu falava para eles, gente, a gente fez um acordo, mas mesmo assim, aprendam com o Bolsonaro. Você continua pagando e faz o recadastramento. Você não pode deixar de pagar e a pessoa fica aí 1, 2, 3 meses até fazer uma nova perícia, imagina. Né? A Flávia é uma jornalista de observa muito. E ela deve ter visto alguma coisa ontem lá interessante. Conta pra gente aí, Flávia. O que você viu? Que só você viu? Eu vi a fala do senador, né? Porque ele está aqui ao meu lado, mas o senador disse uma frase muito interessante, que eu já até postei, que ele disse que palavra dada é para ser cumprida. E não cumprida, né? Isso, não. Cumprida, né? Cumprida. Cumprida. Então, assim, ele chama muita atenção nesse momento, né? Que ele fala dessa forma. Porque eu aprendi lá em casa que o homem, quando tem palavra, ela é para ser cumprida. E o senador ontem abriu a fala dele dizendo isso, e já até postei na minha rede social. E ainda para poder encerrar, o senador, né, Nino, lá, que foi uma fala muito, para mim, muito impactante que estava lá. Então a gente ouviu uma pessoa como senador que se mostra próximo ao interior do estado, que é um senador que se mostra. Eu, particularmente, nunca vi um senador tão próximo à nossa região. Isso me impacta como munícipe, como eleitora. E né? noroestina que é. Sim, nascida e criada aqui na cidade. Então isso me dá um certo impacto, né? Como pessoa civil comum. E ele disse isso. E isso pra gente daqui tem muito valor. Nós e damos quando muito você valor tem a a isso. palavra... O lado vereador do senador. É o senador vereador. Agora Obrigado. Tem que lembrar quem foi que falou isso ali no discurso. Não, quem falou foi o deputado Jair Bittencourt. Então tá batizado. Ele sempre reclama, já tem nome, né? o padre já tem começa nome. as falas dele dizendo, eu tenho que cuidar do Portinho, que o Portinho vem mais aqui talvez do que eu. Mas ele está muito presente. O Jair realmente é um parlamentar muito presente aqui. Sim.
Não vou conseguir estar mais presente que ele, não. Mas volto aqui quantas vezes for necessário, a gente tem O senhor feito é muito muita querido entrega aqui na aqui. nossa região, as Eu pessoas... acredito muito. Tem bons condomínios, tá? Boas chácaras, boas fazendas. Vem pra cá. Eu acredito muito na força aqui do norte e do noroeste do nosso estado. Eu acho que é para onde a gente vai crescer, aonde o estado do Rio tem potencial. Porque ele tem a indústria, ele tem o Pôr do Açu, né? Ele tem a fronteira com o Espírito Santo, que a gente se esquece que a gente tem que aumentar as nossas trocas com Minas, com o Espírito Santo e com Minas Gerais. Né? Ele tem uma produção rural forte. Pô, que já foi. 2 cursos de medicina só aqui em Itaperuna. E eu ia dizer isso. Macaé tem. Eu ia dizer isso. Ele tem um parque acadêmico invejável. Invejável. Né? Em Bom Jesus você tem uma excelente outro curso de medicina lá. Escola de medicina, como tem aqui, né? Como tem outros 2 cursos. grandes hospitais aqui, um grande em Campos, 2 grandes em Campos. E é um sistema, eu estava falando isso quando, lamentavelmente, né, teve aquele problema com Campos que suspenderam os repasses do Estado, gente. Como Mas foi recuperado isso, foi? Lógico, né? É mais uma besteira. Vladimir é hábil. Mas foi muito hábil e assim, eu me lembro que na época eu tinha botado 6 milhões para a saúde de Campos e quando eu vi que suspendeu, porque eu não sabia, a gente não sabia quando é que essa situação de impasse ia se resolver. Eu falei, eu dobro, eu vou botar 12 agora. Até para dar uma empurrada no governo do Estado, né? Para ver se ele falou, opa, peraí, já que está em disputa, né? A minha cadeira, pô, então deixa eu resolver isso no Portinho, né? Pelo menos assim a gente vai resolvendo as coisas. Estratégia. Né? E parece que resolveu. Né? Então, e eu falo, isso aqui é um complexo de saúde, que envolve as cidades de Campos, no norte, né? Macaé. Bom Jesus. Aí vem para o noroeste com Bom Jesus, com HSVP, Itaperuna com São José do Havaí. Está sendo construído um grande hospital da Empado. Unimed aqui também. Outro Empado. Então você vê que é um complexo, é um sistema de saúde. O que significa isso? Se você deixa de repassar, o Estado deixa de repassar um pedaço, uma cota que ele tem que pagar para um hospital desse ou para uma cidade desse, você está sobrecarregando os outros. Você está quebrando a perna do sistema de saúde. A gente tem que, no Brasil, e principalmente aqui no Estado, passar a olhar regionalmente os equipamentos, a atividade econômica que a gente tem. Não pode olhar para uma cidade. Né? Aí você vai lá para Miguel Pereira, recebe mais recursos de contrapartida de saúde do que Campos. Como é que pode isso? Senador, deixa eu só cortar eu um abri, pouquinho, que nós temos 5 minutos. Eu abri e vou deixar você fechar, pode ser? Não, pode ser, porque nós temos 5 minutos que o assessor do senador já me sinalizou. Eu quero falar um pouquinho sobre política, sobre o ano que vem, que são as eleições. Eu tive uma informação de fonte lá do Rio de Janeiro. Acho que é a mesma pergunta que eu ia fazer. Cheguei a ligar para o senhor, que eu ouvi que o senhor, o nome do senhor, não o senhor não sabia, que o nome do senhor estava sendo ventilado para futuramente vir como governador do nosso estado, por conta dos problemas internos que sabemos como está passando aí o nosso Brasil. E o nome do senhor realmente foi ventilado. E aí o senhor me disse assim, eu sou senador. O senhor vem como senador à reeleição? Eu sou candidato ao Senado, desejo, preciso ter mais 8 anos, porque eu sei que agora então eu posso ajudar ainda muito mais do que eu tenho feito. Acho que eu tenho representado bem, não tenho rabo preso, isso vai ser fundamental para as próximas eleições, porque lá no STF tem uma gaveta, todo mundo que tem rabo preso é chamado lá e eles chantagiam mesmo, tá? E ligam a votação do dia no ministro do STF ligando para senador e ameaçando. Os senhores tomaram a bancada lá esses dias, não foi? A gente ocupou a bancada e conseguimos a 41ª assinatura em apoio ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E isso foi muito importante porque, como eu disse ao presidente Davi Alcolumbre, que é chantageado pelo STF, né? Porque diz que o irmão responde a isso, as emendas que o Dino começou a ver para amarrar ele, né, presidente do Senado. E eu falei, a 41ª assinatura é importante não é só para o Brasil, não, é para você, porque você passa a ter um instrumento para, digamos assim, confrontar quando for chantageado pelo STF. Né? Então, isso é fundamental. Mas o governo do Estado, eu tenho dito, eu já disse ao governador, ao presidente do meu partido, Altineu, ao presidente Valdemar, parem de olhar para a minha cadeira.
olhem primeiro quem é o candidato a governador. Se o partido, se a direita não tem um candidato a governador, o que adianta olhar para a cadeira do Senado? Né? Porque hoje você tem o candidato do Lula, que é o atual prefeito Eduardo Paes, que vai concorrer ao governo. Ele está sozinho, ninguém está fazendo sombra nele. Né? Acho que eu vindo aqui como senador estou fazendo mais sombra do que qualquer outro, porque a gente não sabe quem é o Sábado ele candidato. vai estar aqui em Porciúncula, sábado. Por isso o nome do senhor talvez tenha sido ventilado. O senhor está numa frente aí com o PL, o senhor representa muito bem como líder do governo, e de repente nessa reunião que foi feita, o nome do senhor veio por conta dessa representatividade do senhor. Eu não cogitei essa hipótese, mas eu digo que a gente primeiro tem que definir quem é o candidato a governador. Testar o nome, botar para correr os municípios, tem que ter alguém que tenha esse relacionamento, né, direto, com os municípios, isso é um fato. O Eduardo Paes está correndo porque ele precisa aprender e conhecer os municípios do estado do Rio de Janeiro, porque ele conhece Bom Jesus, a mulher dele inclusive é de lá, mas conhece nada da região norte e noroeste, não conhece nada do sul fluminense, mas estão dando tempo para ele conhecer, e ele não é bobo, né? E está correndo sozinho. Então, você tem um candidato que por recall, né? Porque a pesquisa vai lá para o eleitor na rua hoje, né? Que não está nem olhando para a eleição, mostra lá os nomes, ele não conhece ninguém. Rodrigo Bacelar, o cara não conhece, desculpa, não conhece. O cara é lá na região serrana, sim, não sabe quem é. A política sabe, mas o eleitor não sabe. Não sabe. Né? Aí ele olha e fala assim, Eduardo Paes, esse é o único que eu conheço. Aí o cara tá com 50 e tantos % nas pesquisas hoje. Por quê? Porque não tem adversário. Né? Então, assim, fico feliz no meu nome ser ventilado, resultado de trabalho, não é vaidade. Né? Nunca pensei nisso. Né? Agora, tem que ser discutido quem é o candidato ao governo. Eu sou candidato ao Senado. Vou encerrar minha parte, a Flávia fecha o que eu comecei, que nós começamos. Mandar um abraço para o Beto Abençoado, que onde o senhor vai, e vários vereadores estiveram aqui. Eu fiquei muito feliz. Pode ser o começo de uma pré-campanha para governador. Não, eu estou em campanha desde que eu assumi meu mandato, isso eu tenho certeza. Por isso que eu sou um senador-vereador, que eu estou correndo muito. Meu abraço ao Beto Abençoado, ajudei muito o Beto na campanha, um cara que representa, um cara abençoado que representa um setor importante, de ótimo conteúdo, e eu acho que Campos ganhou muito, tomou posse, eu vim aqui, foi minha primeira agenda a posse do Beto, né? Também lá a gente tem o Maninho, que é um excelente vereador, Vladimir tem um time lá muito bom, né? E ontem Vladimir se posicionou muito bem na briga do seu projeto de lei, mas na briga do Norte e do Noroeste contra o governo Lula. Senador, muito obrigado por ter cedido esse tempo. Muito obrigado, a Flávia prazer. Vai fechar e a próxima volta aqui, podcast Dino BLN. Vou lá, hein? A Flávia irá também. Sim. Valeu, continuo só assistindo agora. Nós aqui ouvimos falar do Beto Abençoado de Campos e eu queria perguntar ao senador se aqui, né, além do prefeito Nel e do Jair Bittencourt, né, que é o nosso secretário de Estado, se nós temos também uma vereadora que o apoia. Vereadora Hélia, uma vereadora mulher. Eu fico muito feliz quando eu vejo. Que organizou tudo isso aqui, né? Organizou esse encontro. Né? E é uma pessoa que merecia essa vaga, também apoiei ela diretamente, estive aqui, tanto no NEL, que já conhecia antes, né? Quanto a própria Hélia, eu apoiei muito. E ela tem feito um bom trabalho. Também o NEL tem aqui na Câmara de Vereadores, eu vi bons vereadores que pensam na cidade. Né? E Itaperuna pode contar com ele, acho que toda a região norte. Senador, para encerrar, qual a mensagem que você deixa para os leitores do blog Flávia Pires? Tenham esperança, nós venceremos. Muito obrigada. Obrigado.